A santa paz de Deus. Deus abençoe por mais uma vez estar comigo neste vídeo. Hoje eu trago a palavra sobre a Santa Ceia, o modo de celebrar a Santa Ceia do Senhor. Irmãos, antes de entrar na palavra da Santa Ceia, eu vou ler uma parte na palavra que está escrito em 1 Coríntios. Está escrito assim: Primeira Epístola aos Coríntios, capítulo 1. Paulo, chamado apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, e o irmão Sóstenes. A igreja de Deus, Paulo escrevendo para a igreja de Deus, que está em Corinto, e aos santificados em Cristo Jesus, chamados santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Prestem atenção, irmãos. Com todos os que em todo lugar invocam o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Não é só de uma placa, não é só de uma igreja. Todos aqueles que invocam o nome do Senhor, o Senhor Jesus Cristo, deles e nosso. Então, Paulo escreveu essa epístola aos Coríntios para os coríntios e todos aqueles que creem no nosso Senhor Jesus, que é o nosso caso. É o seu caso que está assistindo o vídeo hoje, que está ouvindo essa palavra. Está aqui, irmãos, ó. Primeira Epístola aos Coríntios. Ó. Tá? Não é o irmão Leandro que está falando. Está escrito, palavra. Agora, a palavra sobre a Santa Ceia, ela está escrita aqui, ó. Primeira Epístola aos Coríntios, capítulo 11, versículo 17 em diante. Capítulo 11, versículo 17 em diante de 1 aos Coríntios. Acompanhe na palavra. Dê pause no seu vídeo e vá lá, pegue sua Bíblia e coloca 1 aos Coríntios, capítulo 11, versículo 17. Irmãos, é muito importante assistir esse vídeo até o final, por causa dos comentários. Estou recebendo muitos comentários que não tem nada a ver com aquilo que Deus deu de pregar. Por quê? O irmão não assiste o vídeo, vê só o título e já comenta. E às vezes o comentário sai contraditório àquilo que foi pregado, àquilo que foi falado. Tá? Então, assista o vídeo até o final, que Deus vai abençoar você, vai abençoar a mim e todo aquele que vai assistir esse vídeo. Tá bom? Somos a igreja de Cristo. Sabe qual é a igreja que o irmão Leandro aqui está pregando? Para você. Você é a igreja de Cristo. Independente de onde você congrega. A comum que você congrega. A denominação que você congrega. Não importa. Importa que você está ouvindo e muitos irão ouvir. Imaginem, irmãos, os índios que mal têm energia elétrica, alguns, de repente chega o acesso de uma internet, de uma rede elétrica, e aí pesquisa e acha o vídeo desse, como celebrar a Santa Ceia do Senhor. E a Santa Ceia do Senhor, que eu vou pregar para vocês aqui agora, que Deus manda ler a palavra e pregar para os irmãos agora, não é o que o irmão Leandro acha, não é o que o irmão Leandro sente, não, é o que está escrito na palavra, é o que está escrito, e não foi eu que escrevi, viu, irmãos? Foi o apóstolo Paulo que escreveu, inspirado por Deus. Você acredita que a palavra de Deus foi inspirada por Deus? Pelo Espírito Santo? Se você acredita, fica até o final. Se você não acredita, fica até o final também, que você vai acreditar. Essa palavra é para todos. Então vamos lá, o modo de celebrar a Santa Ceia do Senhor.
Capítulo 11 de 1 Coríntios, versículo 17. Dissensões na ceia de irmãos, o modo de celebrar a Santa Ceia do Senhor. Dissensões. Estava tendo dissensões no meio dos irmãos, que o apóstolo Paulo já tinha pregado, que eles já tinham se convertido ao Senhor, o apóstolo Paulo já tinha ensinado sobre a Santa Ceia e estava tendo dissensões. E aí ele pregou novamente, fez esta carta explicando como deve ser feito a Santa Ceia do Senhor. Então é assim, irmãos. Nisto, porém, que vou dizer-vos, não vos louvo, porquanto vos ajuntais, não para melhor, senão para pior. Ele não estava louvando o povo aí, porque ajuntais não para melhor, mas para pior, porque ele estava tendo reclamação. Então os ajuntamentos do povo de Deus não estavam sendo para melhor, estava sendo para pior. Será que acontece isso hoje no nosso meio? Muito, né? Se ajuntam não para melhor, arruma dissensões, picuinhas, fofocas, né? No meio do povo. Olha lá. Por quê? Antes de tudo, ouço que, quando vos ajuntais na igreja, há entre vós dissensões, e em parte eu creio. Ou seja, ele crê em parte, porque ele não está ali, né, irmãos? Ele ouviu, então ele acredita em partes. E até importa que haja entre vós heresias, para que os que são sinceros se manifestem entre nós. Quem falou que no meio da igreja não iria ter heresia? Quem falou que no meio da igreja não ia ter o joio? Ia ter só trigo? Não. Ele falou aqui, ó, até importa que haja entre vós heresias, para que os que são sinceros se manifestem entre nós. De sorte que, quando vos ajuntais num lugar, não é para comer a ceia do Senhor. Não é para comer igual a gente come um prato de arroz e feijão na nossa casa. Porque, comendo, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, e assim um tem fome e outro embriaga-se. Não tendes, porventura, casas para comer e para beber? Ou desprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nela têm? Que vos direi? Louvar-vos-ei? Nisso não vos louvo. O povo estava atropelando um ao outro. Quando um começava a comer o pão, o outro já tinha comido. Não esperava, não tinha reverência na casa de Deus. No ajuntamento, na Santa Ceia do Senhor, não tinha reverência. Não tinha ordem, não tinha decência. E ele estava chateado com isso. Por acaso não tem casa para comer? Coma lá na sua casa, sacia-se. Aqui nós vamos... ali é um movimento santo. A Santa Ceia do Senhor é algo santo. É um serviço magnífico, santo. Então, ele falou, não vos louvo, porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. O apóstolo Paulo recebeu do Senhor o que ele ensinou. Presta atenção, ele não ensinou dele, ele ensinou que recebeu do Senhor. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse, tomai, comei, isto é meu corpo que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de ceiar, depois de comer o pão, tomou o cálice, dizendo, este cálice é o Novo Testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Irmãos, muitos irmãos confundem o cálice com a taça. Quando o Senhor Jesus pronunciou aqui, tomou o cálice dizendo, este cálice é o Novo Testamento. Este cálice é o Novo Testamento no meu sangue. Não estava falando da taça, da jarra, Irmãos, estava falando do líquido. Do líquido. Ó, todas as vezes que beberdes em memória de mim.
Fazei isto. Este é o Novo Testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. No versículo 25. Agora o 26. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, não vai beber a jarra, a taça, é o cálice, é o líquido. Que fique claro. Qualquer que comer este pão ou beber esse cálice do Senhor, indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Então, irmãos, essa historinha de que pode tomar, é remédio mesmo, pode tomar, Deus vai te dar força. Sim, mas se você estiver indignamente, se você estiver no adultério, se você estiver na fornicação, se você estiver na mentira, se você estiver desviado, irmão, tem que se consertar antes. Se tiver com mágoa, irmãos, os irmãos já sabem. Antes de tomar a Santa Ceia, tem que se consertar com Deus. E outra, entre você e Deus, não é o ancião que vai te dar o aval. Não é o pastor que vai te dar o aval. Não. E nem aquele que você pediu perdão também. Se você pediu perdão de coração e a pessoa fala, não te perdoo, fique em paz. Vai e toma a ceia. Tá bom? Então, se tomar em pecado, toma indignamente para a condenação. Então, examine-se a si mesmo. Por que a si mesmo? Porque só depende de nós. Nós somos a igreja. Então, examinamos nós a nós mesmos. Daí, estando em ordem, toma. É feio não tomar Santa Ceia? Não. Vou passar vergonha se eu não tomar. Passa mais vergonha se você tomar indignamente. Que é você ficar fraco. Olha o que diz a palavra aqui. Por causa disso, 29. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Por isso que no meio de nós há muitos fracos, doentes e dormentes. Irmãos que dormem, que parasita na igreja, que não vai nem para frente nem para trás. Muitos fracos, muitos que só sabem falar mal, só sabem julgar o pregador, só sabem julgar a palavra, só sabem falar mal do pastor, falar mal do ancião, falar mal do irmão. Nada tá bom para ele, ele não tá contente com nada na igreja, mas está ali, tá fraco. Por quê? Um dos principais motivos, toma Santa Ceia indignamente, enfraquece. Assim como se tomar dignamente fica forte, se tomar indignamente fica fraco. Então, irmãos, está na hora de repensar antes de tomar a Santa Ceia como você está diante de Deus. Vai se preparando. E outra, não é só antes da Santa Ceia, é todos os dias que nós devemos nos preparar. Portanto, meus irmãos, quando vos ajuntais para comer, esperai um pelos outros. Mas se algum tiver fome, come em casa, para que vos não ajunteis para a condenação. Quanto às demais coisas, ordená-las-ei quando for ter convosco. Somente até aqui. Amém. Amém e amém. Glória a Deus por essa palavra. Os irmãos entenderam? O apóstolo Paulo escreveu essa carta à igreja de aos Coríntios, porque o Senhor Jesus ordenou, o Senhor Jesus ensinou o apóstolo Paulo como fazer, e ele passou para a igreja. Mas a igreja estava tendo dissensão, porque o povo sem a guia de Deus só faz besteira, não é isso? Estava tendo dissensão, o apóstolo Paulo foi comunicado e ele falou, em parte eu creio. Por quê? Porque ele não sabia. Ele não sabia realmente o que estava acontecendo. Então ele acreditava em partes. Opa, alguma coisa está acontecendo. Porque assim, ele não procurava saber quem falou, o que falou, não. Quando chegava no ouvido do apóstolo Paulo, ele falava, tá bom. Ele ficava em paz, ele orava ao Senhor e ia lá para resolver. É assim que devemos fazer, irmão. Chegou uma coisa no teu ouvido, ora ao Senhor, não passe para frente. Voltando para a palavra.
Irmãos, apóstolo Paulo ensinou como devemos fazer. Olha só. Versículo 23, capítulo 11, versículo 23. Eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, partiu, e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo que é partido por vós, fazei isso em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memórias de mim. O apóstolo Paulo falou para tomar a ceia de joelhos? Não. Então, foi o homem que colocou a doutrina para tomar a Santa Ceia de joelhos. O apóstolo Paulo, mandado por Deus, pelo Senhor Jesus Cristo, falou que todo mundo tinha que tomar no mesmo cálice. Não, ele falou: bebei deste cálice, querendo dizer do líquido, dizendo do líquido. Irmãos, agora, colocando em copinhos, depois de orado, irmão, não tem problema nenhum. Não vou mais tocar nesse assunto, que já deu muita polêmica. O modo de celebrar a Santa Ceia do Senhor já foi pregado. Está aqui, irmãos. Contesta a palavra. Não é o irmão Leandro, é a palavra. Tá bom? Vou encerrar o vídeo para não ficar longo. Mas, irmãos, é a palavra. O modo de celebrar a ceia do Senhor. Tinha dissensões na igreja de Corinto, no povo de Corinto. O apóstolo Paulo foi lá e falou como o Senhor Jesus falou para o apóstolo Paulo. E hoje eu digo para você conforme o apóstolo Paulo ensinou a igreja. Agora não é pela minha cabeça, eu não estou ensinando você que tem que tomar Santa Ceia de pé, não, que tem que tomar Santa Ceia de joelhado, deitado, não. O Senhor quer que você tome dignamente a ceia. Glória ao Senhor, do jeito que foi feito aqui. Primeiro deu graças e pegou o pão, partiu o pão e deu para cada um pedaço do pão, que é o corpo de Jesus. Depois, semelhantemente, tomou o cálice e deu graças e deu para cada um beber um pouco, glória, ou no mesmo cálice, ou alguns copinhos que estavam ali. Deus o sabe, porque nós não estávamos lá. O que eu quero que você saiba é que você tem que tomar Santa Ceia dignamente, é o que importa. Fazer parte do corpo, do sangue do Senhor, para ter parte com Ele no céu, glória, para você não ficar aqui, glória ao nome do Senhor. Para de julgar esse, para de julgar aquele, para de contestar o que a palavra diz. Essa é a verdade, glória ao Senhor. A verdade não está na placa, a verdade não está no ancião, não está no cooperador, não está no moleiro, a verdade está na palavra. Eu estou pregando o que está escrito aqui, creia você ou não. Glória a Deus. Continua nesse canal. Inscreva-se. Compartilhe esse vídeo. E comente aí embaixo. Continua. Para que Deus possa me abençoar de eu gravar outros vídeos. E muitas outras pessoas serem abençoadas. Assim como nós estamos sendo abençoados. Fique na santa paz de Deus, meu irmão. Ah, meu irmão. Como eu quero que você vá para o céu, junto comigo, se Deus quiser. Deus abençoe, tenha certeza da salvação na tua alma, tenha a certeza, Deus vai te dar a vitória. Fica na paz de Deus, Deus te abençoe.